Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Hoje, aula técnica de número 38 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma hora de informação, dicas, detalhes, enfim, tudo sobre o Peugeot 307 1.6, 16 válvulas. Sejam todos, então, muito bem-vindos a este treinamento exclusivo aqui no seu Universo do Mecânico. E o pessoal já linkado, já nos acompanhando, já dando o seu alô, seu boa noite, né? Deixa eu ver quem já está linkado aqui. Olha, Alessandro Tomás já mandou um abraço. Marcos Gutierrez, Pedro Jerônimo de Lucena, Zé Almir, lá do Piauí, Giva Brás, Diomedes, KDS Automotivo, o pessoal assiste a aula ali num grupinho legal, sempre nos acompanhando aqui no seu Universo do Mecânico, aulas de terça e quinta-feira ao vivo. Claro, muitos alunos assistem as aulas gravadas também, né, pela internet, fica ali, né, para quem é associado ao MEC, um livre acesso a qualquer hora, a qualquer momento. Você assiste a aula que você perdeu ou revê algum detalhe importante que seja necessário aí no seu dia a dia na reparação automotiva. Muito bem. Tema da aula de hoje: gerenciamento eletrônico 307 1.6, 16 válvulas flex, sistema Bosch ME 7.4.9. Hoje o nosso sétimo encontro, sensor, parte 4. Vamos lá ao que será abordado então na aula de hoje. Falaremos hoje, né, sobre sensores de densidade, interruptores e temperatura do motor. Então, o sensor MAP mais temperatura do ar, os interruptores e temperatura do sistema de arrefecimento deste carro, deste Peugeot 307 1.6, 16 válvulas. Sempre importante, né, entender que esses componentes são importantes na questão de foco, na questão de trabalho, na questão de correção do que tem que ser feito, principalmente quando se fala de densidade. É um cálculo importante. Semana passada abordamos, né, rotação, PMS e detonação. Tá? Então vamos lá ao telinha de introdução para vocês, para começarmos bem aqui esta última aula sobre os sinais de entrada. Tá? Semana passada abordamos rotação, PMS e detonação, né? Importante salientar, né? Não tem fase. Perceberam isso, né? Não tem o sensor de fase nesse sistema. É rotação e PMS e o detonação. Então, rotação PMS está lá no volante do motor, entre o motor e câmbio, dá o sinal e o módulo faz a contagem, né, dos relevos nas costas, né? Não é nas costas, né? É praticamente uma cremalheira perto da outra, né? Perto da cremalheira do motor de partida, motor de arranque, temos os dentes, né, no volante do motor. E aí você faz essa contagem. E o espaço de dois dentes é para determinar corretamente o PMS. Então não tem fase. A fase que chamamos de fase virtual é um cálculo que o módulo faz em cima, tá, da desaceleração do motor. Diminui o tempo de injeção do primeiro ou quarto bico, caiu a rotação, sabe que aquele é o primeiro. E aí faz a contagem. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Tá? É chamado sensor de fase virtual. E o sensor de detonação, que auxilia muito na questão de mapeamento do sistema de ignição. Então vamos lá falar de densidade, interruptores e temperatura do motor aqui no seu MEC. Para fecharmos os sinais de entrada, legal, né? Bem claro, fechar o assunto sinais de entrada para a ECU desse Peugeot, veremos o sinal do sensor de temperatura do ar,
da água e da pressão atmosférica. E ainda alguns interruptores desse carro. Então, quando a gente fala temperatura do ar, importante para calcular a densidade do ar admitido. Um ar mais quente é um ar mais leve. Um ar mais frio é um ar mais pesado, mais denso. Temperatura da água, temperatura do motor, altera diretamente a relação de combustível. Quanto mais frio, mais combustível tem que ser injetado. Quanto mais quente, menos combustível. Além de outros controles, né? Como eletroventilador, painel de instrumentos e o sistema de partida frio, né? A injeção de gasolina na fase fria, porque é um motor flex. E ainda o sensor de pressão atmosférica, o famoso sensor MAP, que mede a depressão ou a pressão no coletor de admissão, transformando esse valor em tensão elétrica, e a ECU calcula a pressão no coletor de admissão. Claro, essa pressão não vai dar valor negativo quando temos depressão no coletor, óbvio, né? Porque ele está puxando ar. E, obviamente, quanto mais se puxa ar para o motor, mais combustível tem que ser injetado. Aumenta-se o tempo de injeção também, tá? Vocês têm o quê? Toda uma relação de valores para o módulo calcular a densidade do ar, temperatura do motor e ainda alguns interruptores, como pedal, óleo, né, que temos no veículo, ok? Então vamos lá ao Peugeot 307 1.6, 16 válvulas, né? Última aula sobre sensores, sinais de entrada. Aqui o veículo, vamos lá, a nossa diagramação hoje, tudo preenchidinho aqui, né? A coluna de sinais de entrada, ó. Interruptores, densidade, rotação e PMS, temperatura do motor, lâmpadas, detonação, pedal, velocidade e borboleta, né? Então hoje veremos densidade, temperatura do motor e interruptores do sistema, tá? Porque semana que vem já começam aí os comandados pela ECU, os atuadores, eletroinjetores, ar-condicionado, atuador de marcha lenta, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então vamos lá na sequência de detalhes dessa nossa aula. Para calcular a densidade do ar admitido no motor, a ECU precisa saber a rotação, a temperatura do ar, a pressão no coletor de admissão. E assim, com os dois sinais distintos desse sensor combinado, porque estão na mesma carcaça, né? MAP mais temperatura do ar estão juntos, se consegue esta definição. Então, não se esqueçam, além de temperatura do ar e MAP, a rotação também entra no meio. Importante, né? Medir a rotação do motor, tanto é que é o principal sinal do sistema. Para isso eu calcular essa densidade, quanto de ar está entrando no motor, tá? Porque assim conseguiremos o quê? Sabendo quanto ar, a ECU sabe o quanto tem que injetar. Pessoal, é um cálculo matemático. Lembre-se, a ECU é um computador, é um microprocessador. Ele é chamado, né, no sistema aqui na linha PSA de calculador. Tanto é que é chamado de calculador. É uma calculadora. É um processador, né? Então se sabe quanto ar está entrando. Qual é a rotação do motor? Pronto. Se sabe a quantidade exata de combustível a ser pulverizado lá, né, no finalzinho do coletor de admissão. MAP, temperatura do ar, localização. Estão vendo onde ele está? Ó? Fácil acesso, de cara ali, ó, no coletor de admissão do motor, tá? Um acesso bem simples e direto. Vamos lá, falar dele. Fixo na parte superior do coletor de admissão, temos os dois sensores em uma única e pequena carcaça, que por sua fixação já capta diretamente a depressão e pressão no coletor de admissão. E lógico,
já mede a temperatura do ar lá dentro, no coletor de admissão. Então você consegue, com esse sensor, diretamente medir o quê? Depressão e temperatura do ar. Claro, a peça é uma só, mas os caminhos são diferentes. Para medir o MAP, ele mede a depressão e a pressão. Para medir a temperatura do ar, ele usa uma resistência, um resistor, tá? E a resposta é individual. Cada um tem a sua resposta para o módulo. Não é um sinal só não de densidade. Cada um manda o seu sinal e o módulo aqui calcula, tá? Sempre falo para vocês de conector diagnóstico, né? Ó, o conector do 307 fica ali no console central e sempre comento sobre as unidades, né? Essa é a unidade de controle motor. É a ECU lá do motor. É o módulo de gerenciamento do motor, ok? Quais são as ligações entre esse sensor combinado e a unidade do motor? Temos as ligações do sensor de densidade com a ECU, motor, pelos pinos. 1. Então, são 4 fios. MF1 é o sinal de resposta do MAP. 2. ME4, 5 volts do MAP. 3. CA4, sinal do sensor do ar. 4. MC4, massa para os dois sinais. Então temos o que? 4 fios. 2 são do temperatura do ar. 3 são do MAP. Ué, 2 com 3 dá 5, né? Porque o massa é compartilhado. Então nós temos, para o MAP funcionar, o terminal 1, que é a resposta, o 2, que são 5 volts, e o 4, que é o massa. E para o sensor do ar funcionar, é o 3 e o 4 de novo. O 3, temos os 5 volts que o módulo manda, e mede a queda de tensão, e o 4, que é o mesmo do MAP, né? É o negativo, é o aterramento do sensor. Tá? Então aqui, os 4 pinos, os 4 fios desta unidade de controle do motor em relação ao sensor MAP. Olha aí em destaque o sensor MAP, pessoal. Estão vendo? Ó? Um parafusinho simples, temos um anel de vedação bem grosso, tá? E diretamente no coletor de admissão. E aqui, seu chicote elétrico de 4 terminais, 4 fios, tá? Então a localização é muito fácil, realmente, tá? E aí tem alguns probleminhas, alguns segredos que nós vamos abordar para vocês agora. Vamos lá. O sensor MAP é composto por uma membrana que se desloca de acordo com a pressão ou depressão e altera o valor de referência de 5 volts. Assim, sua variação é de 0 a 5 volts. Também mede a pressão atmosférica. Então vamos lá. O sensor MAP. Qual é a função do MAP? MAP é medidor de pressão atmosférica, né? O significado do MAP. Tá? Qual é a função dele? Medir a pressão ou depressão lá no coletor de admissão. Como ele faz isso? Ele recebe 5 volts de aterramento. E a sua membrana no meio deforma de acordo com a depressão. E essa deformação gera a variação do sinal elétrico. Então não tem jeito. Se recebe 0 e 5, o MAP trabalha de 0 a 5 volts. Não pode trabalhar mais do que isso. Não tem jeito, recebe só 5. Tá? E aí ele dá o sinal em tensão elétrica para a ECU e a ECU faz o devido cálculo. Lembrando que o sinal do MAP, pessoal, é rápido. Você acelera o motor, ele dá uma queda abrupta, depois sobe, ele realmente oscila bastante, tá? Em marcha lenta, o sinal dele é próximo a 1,5 volt, mais ou menos. Quando você acelera, ele vai para 3, 4 volts. Caiu em depressão, né? Borboleta fechada, né? Praticamente ele zera, chega quase a 0 e depois volta em torno de 1,5 volt de novo, tá? Lembrando que ele também mede a pressão atmosférica.
A pressão que está aqui, ó, empurrando todos nós para o chão, para o solo. Ele mede a pressão atmosférica. Como ele dá essa informação? Quando ligou a chave antes da partida, o módulo já está lendo isso, pessoal. Não precisa ligar a chave, esperar. O módulo já está lendo, tá? E aí se consegue medir a pressão atmosférica local, porque isso altera muito o mapeamento do carro. Claro, né? Pressão atmosférica altera mesmo. Por quê? Estamos em altitudes, locais muito altos, temos o quê? Uma pressão atmosférica, ó, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. E teremos menos oxigênio. Quanto mais baixo, mais perto do nível do mar, ou na praia, por exemplo, teremos o quê? Uma pressão atmosférica maior e mais, ó, oxigênio, tá? Para o motor trabalhar. Então tudo isso altera realmente o mapeamento e o MAP está aí para isso, para auxiliar nesse mapeamento, auxiliar nessas variações de pressão. Legal? Então como que ele funciona? Né? O outro sensor desse combinado agora. O sensor de temperatura de ar tem um registro do tipo NTC. NTC é de coeficiente negativo de temperatura, ele tem um termistor então, né? E assim a ECU alimenta e controla a tensão de 5 volts, que tem variação inversamente proporcional à temperatura do ar no coletor. Entendeu o que? Mede a temperatura do ar. Como? É o mesmo sensor, é o sensorzinho MAP, só que ele é um sensor combinado, né? Ele é MAP mais temperatura do ar juntos, tá? E aí você tem o que? Ele é NTC. Ele é inversamente proporcional, né, o seu sinal, de acordo com a temperatura no coletor de admissão. O que o ar tem a ver com isso, pessoal? Quanto mais quente o ar, mais dilatado teremos a quantidade de ar, mais as moléculas de oxigênio começam a se afastar, e aí teremos o que? Menos moléculas no mesmo espaço. Com ar frio, teremos o que? Uma compactação das moléculas, uma mais pertinho da outra. Não é assim que você faz? Quando você está aí, né? Calor, ninguém pode estar do seu lado. Frio, é legal, é gostoso dormir com a família bem quente. É isso mesmo. Quando está frio, fica afastado. Quente, aproxima. Para o motor é bom que quente ou frio? Frio. Porque quanto mais frio, teremos dentro daquela mesmo espaço, teremos mais moléculas de oxigênio, porque vai estar todo mundo pertinho. Tá frio, né? Todo mundo está pertinho. As moléculas estão coladas uma na outra. Se estiver quente, elas estão afastadas. Então, naquele mesmo espaço da câmara de combustão, o ar frio entra mais moléculas, o ar quente entra menos moléculas de oxigênio, tá? Essa é a bem realidade. E o sensor é do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Fazer o teste dele? Através do Capta V3, para fazer o teste. Vamos ver já já os valores de trabalho dele, né? Os valores de resposta. Então, vamos lá. Teste. É possível verificar o funcionamento do sensor de temperatura do MAP através do equipamento diagnóstico e assim ter uma boa ideia de seu correto funcionamento, sempre como sinais distintos. Então, assim, eu consigo separar no scanner temperatura do ar e MAP. Não é junto, sem ser combinado? A peça é a mesma, mas os sinais são separados. E aí você consegue ver no scanner um por um. Consegue avaliar um por um. Claro, se deu defeito em um, tem que trocar o sensor inteiro. Vai trocar os dois, tá? E não é peça muito cara também não, tá? É bem tranquilo a nível de valores, tá? Por falar em valores, temos o que aqui? As respostas e
a tensão, ou seja, de acordo com a pressão no coletor de admissão, teremos uma variação de resposta ali, em volts. Quer um exemplo? Bom, um motor em marcha lenta, tá? Você tem aí uma pressão, né, no coletor, tá? Na faixa aí de 400, 450 milímetros Hg. Ah, aqui tem kPa. kPa, o que é kPa na tabela da Peugeot? Quilopascal. E do lado tensão em volts. E nós temos o que, ó? Pressão em quilopascal, 30. Tensão de resposta, 1,1. 70, 2,8. 100, 4. 120, 4,8. Ou seja, conforme vai aumentando a pressão, teremos o que? Um aumento da tensão elétrica também, tá? Então essas são as respostas do sensor MAP. Lembrando, pessoal, que o MAP em marcha lenta não fica paradinho. Por que não fica parado? Porque a alteração do motor, principalmente na fase de marcha lenta, é absurda. Porque a oscilação do motor 4 cilindros fica realmente muito grande. Então o MAP não para, né? Claro, se fosse um motor 6 cilindros ou 8, né? Aí sim, né? Quanto mais cilindros, menor pode ser a marcha lenta e melhor funciona. Por quê? Porque teremos o quê? Uma combustão bem mais pertinho uma da outra, né? Diferente do 4 cilindros, que o comando tem que dar meia volta, né? Aliás, um quarto de volta, né? Um quarto de volta. Ou seja, as combustões são afastadas uma da outra. Quanto mais cilindros tivermos no motor, menos oscilações teremos automaticamente, porque teremos menos, né, espaço entre uma combustão e outra. Automaticamente consegue-se um funcionamento mais regular do motor, tá? Então aqui as respostas do sensor MAP. E o sensor do ar? Ah, também tem variação? Claro, a temperatura do ar é muito importante. E a variação como que ela é? Não é do tipo NTC? Coeficiente negativo de temperatura? Pois bem, ó, 0 graus Celsius do ar, 3,4 volts. 20 graus, 2,1. 40, 1,2. E 60 graus, 0,6. Ou seja, aumenta a temperatura do ar, diminui a tensão de trabalho. Ele é do tipo NTC. Então o sensor do ar é NTC. E observaram esses dois gráficos, pessoal? Você consegue medir isso aí com multímetro. Ah, com scanner também. Claro, com scanner também. Mas com o multímetro simples, ó, você consegue medir, né, esses componentes tranquilamente, ó. Tanto a parte do ar como a parte do MAP. Ambos os casos, você consegue fazer a medição. Basta fazer o quê, ó? Seguir a tabelinha, tá? E o que o sensor do ar influencia no funcionamento do motor quando ele está com problema? O motor tende a ficar mais acelerado e aumenta um pouco o consumo. O carro não engasga normalmente quando o sensor do ar está com problema, tá? MAP com problema, aí sim. Aí o carro engasga, aí é difícil funcionar, é difícil a retomada, porque o MAP com problema está mexendo com o quê? Com a carga do motor. Automaticamente, mexe com a carga do motor, acontece o quê? O carro engasga realmente. Então, MAP com defeito chega até a engasgar o motor. Sensor do ar com defeito, normalmente o motor tende a ficar mais acelerado, tá? Então é uma forma de você já ir interpretando como que o sistema funciona. Como você tem que avaliar a medição e saber se está certo ou se está errado. Qual é o procedimento e por aí segue, ok? Então esse é o sensor ACT, temperatura do ar admitido. Bom, aqui o conector da ECU, motor, né? A unidade de gerenciamento eletrônico do motor, desse Peugeot. E claro, os conectores dele. São 3 conectores, cinza, marrom e preto. Cinza 32 pinos, marrom 42, preto 32.
e as fileiras e as linhas. E naquele exemplo do esquema elétrico, ó, MF1, então ele está no conector marrom, a letra está F na alimentação, tá? Então ele é o F aqui também, e a linha é a número 1. Então o que? Você intercala as letras em relação ao número e sabe exatamente qual conector, qual fileira e qual linha é este pino do módulo. Tá? Muita atenção, pessoal, com esse conector do módulo. Hein? Costuma quebrar muito fio, deslocar muito fio. Então, na hora de remover essas travinhas, muito cuidado, muita atenção, porque isso aí gera um defeito no carro. Tá? Aqui, a luz de anomalia no painel de instrumentos, né, do Peugeot. Estão vendo, ó? Painel de instrumentos, né, aceso, todas as lâmpadas, luzes, tá? E vamos, claro, a mais uma dica. Um dos sintomas de falhas mais comuns neste motor de 16 válvulas é o valor incorreto do sensor MAP, ocasionado por erro de sincronismo da correia dentada. Portanto, muita atenção. O motor oscilando em lenta, meio quadradinho. Atenção. Confira sincronismo da correia dentada. Esse motor é aquele que usa os 3 pinos, né? 2 nos comandos e 1 lá no volante do motor. E aí bate certinho. Qual é a sua obrigação? Corrigir quando estiver errado. E muitas vezes isso é um defeito colocado no carro. O carro estava bom, foi trocar a correia dentada, voltou ruim. E aí você tenta corrigir, melhora, mas não resolve 100%. Ok? Muito bem. Caros alunos do MEC, ficamos, né, até agora com sensor MAP e temperatura do ar admitido. Tá? Na sequência, veremos o sensor de temperatura do motor aqui no seu MEC, o seu universo do mecânico.